Trânsito Brasileiro, ele traz o conceito de parada e de estacionamento. Faz parte das regras gerais de circulação e conduta. Nós temos 3 conceitos que são bem parecidos, porém com significados completamente diferentes. Temos o primeiro, que é a parada, imobilização do veículo com finalidade e tempo estritamente necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. O exemplo mais claro de parada é transporte coletivo urbano. A lotação para no ponto, desce quem tem que descer, entra quem tem que entrar, o motorista arranca e vai embora. Outro exemplo muito claro de parada é o motorista do aplicativo. Você chama um veículo por aplicativo, ele chega, imobiliza na porta da sua casa ou no local onde você chamou, você entra, ele arranca e vai embora. Chega no local do seu destino, ele imobiliza, você paga ele, desce, ele arranca e vai embora. Esse é o exemplo de parada. Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. Toda vez que eu imobilizo o meu veículo, não ocorre embarque ou desembarque de passageiros, ou ocorre o embarque ou desembarque de passageiros e o veículo permanece no local, nós temos o estacionamento. Estacionamento é a imobilização do veículo, porém pelo tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar passageiros, ou para operação de carga e descarga de mercadorias. Esta é a grande diferença entre parada e estacionamento. Parar é para embarcar ou desembarcar passageiros. Estacionar é qualquer imobilização em que o veículo fica pelo tempo acima do necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. Exemplo. Eu cheguei aqui na porta da autoescola, imobilizei meu veículo aqui na porta, abri a porta do carro, desci, vim aqui na recepção, peguei uma sacola, voltei, entrei no carro, arranquei e fui embora. O veículo parou ou estacionou? O veículo estacionou porque houve o desembarque, mas o veículo ficou imobilizado pelo tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. Mesmo se for rápido? Mesmo se for rápido, mesmo se o motor estiver ligado, se o motorista estiver dentro do veículo, se ligar o pisca-alerta, se houve ou se não houve se não houve embarque ou desembarque de passageiros e o veículo permaneceu no local, ele está estacionado, mesmo que seja rápido. Existe parada, existe estacionamento. Não existe parada rápida, não existe estacionamento rápido. Entendeu? Lógico que no dia a dia, o agente de trânsito, ele pode te dar uma chance de tirar o veículo. Ele chega, você está estacionado em um local proibido, ele vai te dar a chance ou não de tirar o seu veículo do local proibido. Aí já é a questão do dia a dia. Nós estamos falando ao pé da letra da lei de trânsito. Existe uma outra situação em que o veículo está imobilizado, porém ele não está parado nem estacionado, mas que a gente popularmente chama de parar. Eu estou conduzindo o meu veículo e aí eu imobilizo ele, eu paro ele para atender uma circunstância momentânea do trânsito, um sinal fechado, o trânsito que está lento, uma parada obrigatória, um veículo que está ali impedindo a movimentação. Essa parada que nós popularmente chamamos de parada, na verdade esta imobilização que nós chamamos de parada,
é, na verdade, o que chamamos de interrupção de marcha. Toda vez que eu imobilizo o meu veículo para atender a uma demanda, uma circunstância momentânea do trânsito, o veículo está em interrupção de marcha, ele não está parado nem estacionado. Parada é para embarcar ou desembarcar passageiros. Estacionamento é quando eu imobilizo o veículo pelo tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar passageiros e não estou atendendo a uma demanda instantânea ou momentânea do trânsito. Esses são os 3 conceitos de imobilização do veículo: parada, estacionamento e interrupção de marcha. Alguns manuais, eles trazem como 4 conceitos. Eles trazem o conceito de carga ou descarga. Carga ou descarga de mercadorias é a imobilização do veículo para carregar ou descarregar mercadorias, que está diretamente ligado ao estacionamento. Carga e descarga é automaticamente considerado estacionamento. Outro exemplo: estou indo fazer uma viagem e aí eu cheguei na porta da rodoviária e o veículo imobilizou. Eu desci do veículo, abri o porta-malas, retirei as malas, fechei o veículo e o veículo arrancou. Ele parou ou estacionou, já que houve desembarque de malas? Estacionando. Ele parou, porque a mala é considerado parada. Embarque, desembarque. É considerado embarque e desembarque. Existe também a imobilização temporária em situação de emergência. Toda vez que o veículo ele imobilizar na via por situação de emergência, nós precisamos sinalizar de forma devida de acordo com o CONTRAN. Pisca-alerta, triângulo de sinalização. Os dois, né? Isso. O CONTRAN, ele traz como equipamento obrigatório o triângulo de sinalização, e o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz a forma como se deve utilizar o pisca-alerta do veículo, que já mais à frente nós vamos falar sobre o uso de luzes no veículo. Mas para adiantar, em situações de emergência, eu devo utilizar o pisca-alerta para avisar os outros condutores da situação de risco ou perigo. Qual é a posição que o meu veículo precisa estar para parar, estacionar e fazer operação de carga e descarga? Primeiro, o veículo tem que posicionar no sentido de fluxo, ou seja, na minha mão de direção. É proibido parar ou estacionar na contramão. Paralela ao bordo da pista, junto à guia da calçada do meio-fio, com exceções devidamente sinalizadas. Então, essa é a regra para parada ou estacionamento. Tem até uma imagem de ilustração aqui, ó. No mesmo sentido do fluxo, paralela ao bordo da pista, junto ao meio-fio, com exceções devidamente sinalizadas. Como, por exemplo, neste caso aqui, em que os veículos estão estacionados em ângulo de 45 graus, na diagonal. Para estacionar fora das especificações, tem que ter uma sinalização ou vertical ou horizontal, determinando a forma que eu tenho de estacionar esse veículo. Caso contrário, a regra vai ser sempre esta: na minha mão de direção, junto ao meio-fio, junto à guia da calçada, no mesmo sentido do fluxo. Ok? Veículos de 2 rodas, eles têm uma regra diferente. O estacionamento de veículos de 2 rodas é feito em sentido perpendicular, ou seja, na transversal. A guia da calçada e junto a ela
a não ser que tenha uma sinalização. Enquanto os outros veículos de 3 ou mais rodas estacionam junto à guia da calçada, paralelo ao bordo da pista, no mesmo sentido do fluxo, os veículos de 2 rodas vão estacionar sempre na transversal, em sentido perpendicular, e junto ao bordo da pista. Correto? Se tem uma sinalização que determina o contrário, como por exemplo, aqui está mandando a moto ser estacionada em um ângulo, na diagonal, eu tenho que obedecer à sinalização que está ali regulamentada. Ok? Quando for proibido o estacionamento é para o veículo ficar imobilizado pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Então, todo local que é proibido estacionar, é permitido parar desde que o tempo seja indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros, ou seja, indispensável para a parada, e desde que não interrompa o fluxo de veículos nem de pedestres. Se eu chego em um local e eu preciso fazer uma parada para embarcar ou desembarcar passageiros, só que quando eu parar o meu veículo eu vou impedir a movimentação de outros, eu não posso parar ali. Eu vou parar, mas o pedestre não vai poder passar, eu também não posso parar naquele local. É proibido estacionar, é permitido parar, mas não vai interromper o fluxo de veículos nem de pedestres? Maravilha! Não tem problema nenhum você fazer aquela parada para embarcar ou desembarcar passageiros. Pode ser pelas placas, né? Pode ser que tenha a placa proibido estacionar, ou pode ter que tenha a sinalização de proibição de estacionamento, que é uma linha amarela que fica próximo do meio-fio. Imagina que aqui é o meio-fio, tem uma linha amarela aqui, ó, bem rente com o meio-fio. É a linha de proibição de estacionamento. Aí pode parar. Pode fazer a parada nessas condições, se não interromper o fluxo de veículos nem de pedestres. Ok? Embarque e desembarque de passageiros. A gente pensa que só porque o veículo tem lá as portas, que a gente pode descer de qualquer lado, ou entrar de qualquer lado. Mas o embarque e desembarque de passageiros deve ocorrer sempre do lado da calçada, com exceção do condutor. Como assim, Farley? Se eu imobilizo o meu veículo do lado direito, todos os ocupantes vão descer do lado da calçada, inclusive quem está no banco traseiro. Só o condutor que vai descer pela porta da frente, do lado da esquerda. Professor, pergunta aqui, por que tem isso assim que é 2 linhas amarelas retas e tem umas que é uma? A linha dupla substitui o canteiro central, como se fosse um canteiro fictício. Um exemplo, a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, do Batalhão. Há uns anos atrás só tinha a linha dupla amarela. Você lembra? Hoje ela tem um canteiro central lá no meio. Você vai conseguir ver isso futuramente na Avenida João 23. A João 23 tem a linha dupla amarela. Logo eles vão duplicar ela, vão fazer um canteiro central no meio. A diferença é essa: a linha dupla substitui o canteiro central. Só isso e mais nada. Não existe 2 brancas? 2 brancas não existe. Só uma. Isso. Eu achei que era pro tamanho da pista. Não. É porque substitui o canteiro central. Agora, olha só, pessoal. Imobilizou o veículo do lado esquerdo. Quem está no banco traseiro tem que descer do lado esquerdo, que é do lado da calçada. Só o passageiro aqui, ó, da porta que está do lado esquerdo, do lado direito, é que pode descer do lado da rua. Entenderam? Se alguém estiver na rua, te virar para a rua, pode descer. Do banco da frente.
Todo mundo que está no banco de trás, se o veículo é 4 portas, tem que descer do lado da calçada, porque tem porta, tem acesso à calçada pelo banco traseiro. Na prática, o que acontece? O condutor imobiliza o veículo junto ao meio-fio, a pessoa dá a volta, vai para o meio da rua para abrir a porta e entrar pelo lado da rua. Quando é assim que descer, eu desço lá, do banco de trás. Pois é, mas tem que descer pelo lado da calçada, que é o lado seguro, é o lado da segurança para os pedestres. E aí, olha a regra, o dever. Qual que é o dever dos passageiros e do condutor? Eles não devem abrir a porta, deixar a porta do veículo aberta ou descer sem se certificar que não constitui perigo para eles ou para os demais. Eu só posso abrir a porta, deixar a porta aberta ou descer do veículo depois que eu olhar e ter certeza de que posso abrir com segurança. Quem abre a porta do veículo de uma vez e derruba alguém, essa pessoa colocou em risco a segurança dela e do outro. Ela assumiu o risco. Ela assumiu toda a responsabilidade por esse acidente. Prestem atenção nesse acidente aqui, ó. O motociclista vem passando, a moça abre a porta do carro e joga o motociclista debaixo da carreta. Morreu? Não. Mas não morreu por quê? Porque ele caiu no meio da carreta. Na roda, né? O capacetinho segurando. Esse é um dos milagres que as câmeras presenciam. Ele está ficado com raiva. Nada, ele foi feliz da vida. Primeiro, depois. Não é o cara que morreu lá na frente do batalha. Entenderam então o cuidado que tem que ter antes de abrir a porta do veículo, né? Temos que tomar bastante cuidado. No caso de ônibus, ou de caminhões ou caminhonetes, toda vez que estiver fazendo embarque ou desembarque de passageiros ou carga ou descarga de mercadorias à noite, tem que manter acesa as luzes de posição do veículo durante esse processo de embarque e desembarque de passageiros ou carga e descarga de mercadorias à noite, tá? Apesar de ser caminhões, ônibus, caminhonetes, pode cair na prova suas também. No caso de veículos realizando carga e descarga de mercadorias ou embarque ou desembarque de passageiros, esses veículos deverão manter as luzes de posição durante a noite acesas. Temos agora os locais onde são proibidos fazer a parada e automaticamente onde é proibido parar, estacionar também é. Porque se a parada é para embarque e desembarque de passageiros, o estacionamento, que é pelo tempo superior, é proibido do mesmo jeito. Correto? Onde é proibido parar, estacionar também é. Mas nem todo local é que é proibido estacionar, proíbe-se a parada. Conseguiram compreender a diferença? Se é proibida a parada, automaticamente proíbe estacionar. Agora, nem todo local de proibição de estacionamento é proibido parar. Aí, no caso, é a placa, né? Não, aqui é a esquina. Nas esquinas ou a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal. Esse aqui é o desenho que ilustra, de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Eu tenho a via transversal e eu tenho aqui o muro. Então conta, eu só posso estacionar o veículo após 5 metros de onde está o muro. Está vendo o muro aqui, ó? Desenhei de vermelho. Eu só posso estacionar 5 metros depois. Menos de 5 metros não posso.
Aqui eu peguei uma imagem aleatória do Google Maps. Dá para a gente perceber o alinhamento da via transversal está aqui, ó. Olha esse carro estacionado aqui, ó, a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal. Ou o veículo na esquina. É proibido parar e automaticamente é proibido estacionar. Se um veículo de grande porte vai fazer uma conversão, ele não consegue fazer. Ele engancha por causa desse veículo que está estacionado aí. Esse é apenas um dos motivos de proibir parar e automaticamente estacionar para embarcar nas esquinas ou a menos de 5 metros. Segundo caso que é proibido parar e automaticamente estacionar. Boa tarde. Afastado da guia da calçada, do meio-fio, a mais de 50 centímetros. Eu posso estacionar até 50 centímetros. A mais de 50 centímetros, eu já estou cometendo infração de trânsito. Entendido? No exame de direção para quem vai tirar a carteira de carro, geralmente eles pedem que coloquem a 30 centímetros de distância. Mas vocês não vão preocupar com isso aqui agora não. Vocês vão preocupar com o que está no Código de Trânsito Brasileiro, que são 50 centímetros. Quando vocês estiverem na parte prática, vocês vão ter a orientação, o instrutor vai trazer para vocês dicas para vocês conseguirem colocar o veículo alinhado junto ao meio-fio nesse intervalo aí que é exigido para o exame de direção. Entendido? Então é proibido parar e automaticamente estacionar afastado a mais de 50 centímetros. Até 50 centímetros eu posso. Terceiro caso, em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Quais são as posições que nós falamos? Paralelo ao bordo da pista, junto à guia da calçada, no mesmo sentido. Correto? E veículos de duas rodas em sentido perpendicular à guia da calçada. Olha o exemplo aqui, ó, do que é correto, né? Eu posso chegar e estacionar a moto assim, ó. Imagina que é uma moto, tá? Eu estou estacionado em desacordo com a posição estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. Eu posso chegar e estacionar o carro na diagonal? Não posso. Também é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. É proibido estacionar e automaticamente parar. Vias de trânsito rápido, que nós falamos na aula anterior. Na pista das estradas, rodovias e na pista das vias que tem acostamento. Qualquer via que tenha acostamento, eu paro ou estaciono no acostamento. Caso contrário, eu não posso parar e nem estacionar na via de trânsito rápido, na estrada ou na rodovia. Aí vocês vão e me perguntam: Farley, mas aconteceu um acidente e eu tive que imobilizar o meu veículo no meio da pista de uma rodovia por causa do acidente. Lembra que parada é para embarque ou desembarque de passageiros e estacionamento é pelo tempo superior para embarque e desembarque de passageiros? E que a interrupção de marcha é para atender a uma demanda do trânsito? Não houve parada nem estacionamento, houve interrupção de marcha. Eu não posso prosseguir por causa do acidente. Mas popularmente a gente fala assim: eu tive que parar na pista. Mas essa parada está se referindo à interrupção de marcha. Proibição de parada e automaticamente de estacionamento também. Em cima do passeio ou da calçada,
em cima de faixa de pedestres e sobre ciclovia ou ciclofaixa. É proibido parar e automaticamente estacionar. E ainda, como estamos falando de locais que são geralmente para o pedestre, em cima de ilhas ou refúgios para o pedestre, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista e marcas de canalização. Tenho aqui o exemplo da ilha, que é um obstáculo físico que vai organizar o fluxo de veículos nas interseções. Tenho aqui a marca de canalização, que é o zebrado, ao lado ou sobre canteiros centrais. Aí vocês me perguntam, fala, e aqui na Mestra Fininha que tem o pessoal que estaciona? Tem a placa permitindo. Se existe sinalização, a sinalização ela prevalece sobre essas regras, tá bom? E aqui eu tenho um veículo em cima de uma marca de canalização. A imagem não está muito boa, mas é um veículo de fiscalização de trânsito. Se esse veículo está fazendo patrulhamento de trânsito ou a fiscalização de trânsito, ele tem o direito de estar em cima, tá? Ainda proibição de parada e de estacionamento na área de cruzamento de vias prejudicando a circulação dos outros, em cima de pontes, viadutos e túneis e em locais e horários proibidos pela sinalização R6C, proibido parar e estacionar. Onde é proibido parar e estacionar, automaticamente não pode. Esses são os casos de proibição de parada e automaticamente de estacionamento. Temos mais alguns. Impedindo a movimentação de outros veículos. Olha esse exemplo aqui, ó. Os veículos estavam estacionados, veio outro e estacionou, impedindo que outro veículo se movimentasse. Ou o que é muito comum, às vezes acontece de ter um veículo estacionado de um lado, aí o outro veículo estaciona do outro lado da via e um terceiro veículo vai passar e não consegue. Isso pode caracterizar também o estacionamento impedindo a movimentação de outros veículos. É muito mais raro de se autuar, mas pode ter autuação e o órgão de trânsito pode autuar os dois veículos. Ah, Farley, mas eu estacionei primeiro. Quem é que vai comprovar que você estacionou primeiro? Então, quando acontecer uma situação dessa, pessoal, é bom a gente praticar a atitude da direção defensiva. No caso dessa moto, o ideal seria que o condutor estacionasse aqui assim, ó, ou aqui atrás, de preferência na frente do caminhão, porque aí o motorista iria ver essa moto. Não tem nada que proíbe o motociclista de estacionar ali, mas iria impedir que outro veículo estacionasse. Na porta de casa, por exemplo, em frente tem um pessoal que trabalha com parque. E direto eles deixam lá caminhões, carretinhas com equipamentos, com brinquedos e tudo mais. Se eu estaciono o meu carro na porta lá de casa, caminhão não passa na via. Então eu tenho que estacionar ou um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente para que o fluxo fique livre. Caso contrário, o mínimo que pode acontecer é de eu ser autuado. Ou eu chegar lá e a lateral do meu carro está toda estragada porque passou um caminhão e levou a lateral, às vezes o motorista sem querer fazer isso. Então por isso que nós temos que tomar esse cuidado, tá? Em fila dupla. Em fila dupla também é proibido parar e automaticamente estacionar. Entendido? Na contramão de direção. Na contramão de direção é proibido parar e estacionar.
Agora nós temos somente a proibição de estacionamento. Esses casos aqui só proíbe o estacionamento. A parada é permitida naquelas condições, se não interromper o fluxo de veículos e de pedestres, tá bom? Em locais e horários proibidos pela sinalização, a plaquinha proibido estacionar, ou em desacordo com a sinalização que regulamenta o estacionamento. Exemplo, a placa é moto, eu vou estacionar um carro na vaga de moto. É veículo oficial, meu veículo não é oficial, eu vou lá e estaciono. É motocicleta, eu coloco um carro lá e por aí vai. Ou área azul. Você pode lá também? Nessa vaga rotativa área azul não pode. Inclusive está escrito aqui, ó, proibido moto nesses horários. Onde você vai colocar o talão? Vai pendurar no guidão? Passa uma pessoa lá, feliz da vida, e arranca o seu talão. Aí é um problema, né? É proibido estacionar junto ou ao lado de hidrantes de incêndio, registros de água ou tampas de visitas de galerias subterrâneas. Parar para embarque ou desembarque de passageiros pode. Então só é proibido o estacionamento. E ainda é proibido estacionar no acostamento, salvo por motivo de força maior. Eu até brinquei com vocês ontem, né? O veículo deu problema, furou um pneu. Posso estacionar no acostamento? Devo. Parei para poder pegar piqui. Você é autuado por estacionar em local proibido. E onde houver guia da calçada rebaixada para entrada ou saída de veículos, porta de garagem. Fiquem muito atentos com isso. Chegou para estacionar o veículo, dá uma olhadinha para o lado para ver se não está estacionado na porta de uma garagem de alguém, porque vocês podem estar impedindo o direito de alguém de ir e vir com o seu veículo. Fale, mas é rapidinho, nem por um segundo, pessoal, porque a pessoa pode querer chegar, pode querer sair, e é uma coisa muito chata você querer sair com o seu veículo e quando você abre o portão tem um veículo lá na sua frente impedindo de você sair com o seu veículo, sem contar a infração de trânsito. E o que classifica a garagem é quando... Essa situação aqui, ela é a seguinte, ó. Quando tem o ponto de ônibus demarcado, fica fácil. Se tem a sinalização ali, eu não posso estacionar. Posso parar para embarcar ou desembarcar passageiro? Posso. A não ser que a placa que esteja lá seja proibido parar e estacionar. Agora, quando a sinalização ela é só vertical, ela só tem lá a placa do ponto de parada, igual essa plaquinha aqui, ó. Eu vou olhar da placa, eu vou contar um intervalo de 10 metros antes, depois, ou 10 metros antes para poder estacionar. Eu tenho que deixar esse intervalo de 20 metros. 10 após a placa e 10 antes da placa para poder fazer o estacionamento. Na prática, o condutor estaciona o seu veículo aqui, do lado da placa, e o motorista do ônibus tem que imobilizar o ônibus aqui no meio da rua para poder fazer o embarque ou desembarque de passageiros. Pode só parar o carro? Para embarcar ou desembarcar passageiros, pode. Bem na área do ônibus? Pode. Não pode é o estacionamento. Só vai poder se for o intervalo de 10 metros. 10 metros após ou 10 metros antes. Entendeu? Da esquina é 5 metros, né? Da esquina são 5 metros. Aqui é da plaquinha do ponto de ônibus. Se só tem uma placa, eu vou contar da placa 10 metros após ou 10 metros antes.
Vamos imaginar que tem duas placas, o que é o mais comum hoje. Aí já é diferente. Se tem as duas placas, vai ser um intervalo entre as placas. Ou seja, neste intervalo todinho aqui, ó, eu não posso estacionar, mas a parada é permitido, mesmo que seja o ponto de embarque e desembarque para veículos específicos. A não ser, é claro, que tenha duas placas. Uma placa de proibição de estacionamento e a placa de embarque e desembarque de coletivos. Tem lugar que tem. Tem lugar que é dessa forma. Exemplo, Avenida dos Militares. Vocês passando pela Avenida dos Militares, quem está no sentido centro-bairro, Morrinhos, quem está no sentido Morrinhos, Sintra, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Palmeiras, para quem está, no caso aí, descendo, é tudo proibido parar e estacionar. Mas tem a placa de ponto de embarque e desembarque de passageiros. Aí só pode o ônibus fazer a parada. Os demais veículos não podem porque tem uma placa específica proibindo. No caso de caminhões e veículos que tenham peso bruto total acima de 3.500 quilos, se eles estiverem em subida ou descida, eles precisam estar devidamente calçados ou freados. Caso contrário, eles não podem estacionar nesses aclives ou declives, tá? Eles precisam estar devidamente calçados ou freados quando estiverem estacionados neste local. O que acontece, pessoal, quando o veículo estiver estacionado em local proibido? Aqui está falando assim, ó, estacionar em local proibido por sinalização, mas só no local proibido a penalidade vai ser multa e o veículo vai ser removido. Todo estacionamento em local proibido, ele tem como penalidade multa e tem como medida administrativa a remoção do veículo. Só tem uma única exceção, quando estacionado na contramão de direção. O único caso que não remove, tá? Caso contrário, questão da prova de vocês: estacionar o veículo em local proibido, nesses locais que nós acabamos de falar, é motivo para multa e remoção do veículo. Quando o veículo estiver estacionado na contramão de direção, será punido com multa. Não dá remoção do veículo quando estacionado na contramão de direção.